on my mind, could you see so my mind don't erupt? Como é que eu faço para organizar e realmente trabalhar em home office? O home office ele tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Pelo menos para mim. Então, como eu já estou nisso faz mais de um ano, eu consegui aprender a organizar minha rotina de uma forma que ela é eficiente para mim. Tem muita gente que acha que às vezes você está em home office e você não vai trabalhar direito. Não tem como você se perder e trabalhar pouco, e tem como você se perder e trabalhar demais. Então, tem gente que tem burnout, fica exausto, e tem gente que fica extremamente improdutivo, né? Então, acaba que a rotina dele engole ele e ele não consegue fazer nada, não consegue focar direito porque tem mais distrações do que se ele estivesse no escritório. Então, eu organizei a minha rotina de um jeito que eu consigo dar conta do meu trabalho e sem ficar exausto mentalmente, né? E sem ter esse sentimento de que, nossa, eu não estou trabalhando, né? Só pelo fato de eu não estar lá fisicamente. Hoje em dia, como que eu faço? Eu separo em blocos os meus dias. Então, dentro do dia eu já separo manhã, tarde e noite. E aí dentro de cada bloco eu separo mais ou menos o que eu faço, né? Então, de manhã eu preciso matar o meu treino. Essa é a parte, é a prioridade. Por quê? Porque normalmente é o mais difícil. E se eu deixar para o final do dia, a chance de eu não fazer é muito grande. Então eu já mato o treino de manhã para ficar mais simples e eu já me livrar dessa tarefa. E aí, como que eu faço para organizar o restante do dia? Eu não tenho aplicativo de produtividade, eu não uso Notion, por exemplo, ou outros aplicativos, porque eu realmente não sei e às vezes eu tenho a impressão, pelo menos de mim, que eu vou usar eles como uma forma de procrastinar. Então, de tentar deixar eles esteticamente bonitos, organizados, grifados, sabe? Então, eu prefiro não usar isso. Então, eu uso um caderno mesmo. Eu uso um caderno e aqui eu vou anotando as minhas tarefas. Eu faço tipo uma lista de tarefa mesmo. E aí o que eu vou colocando? Eu vou colocando as coisas de prioridade, né? Então, preciso entregar uma planilha, preciso corrigir anúncio, preciso olhar a campanha de publicidade, preciso olhar tal campanha por conta de tal anúncio. Então eu vou fazendo vários tópicos para eu ter um direcionamento quando eu começar a trabalhar. Hoje em dia eu não separo o meu horário tipo por horas. Ah, vou ficar uma hora trabalhando e aí eu vou fazer uma pausa. Mas eu faço pausas. Então pode ser que eu sente aqui para fazer uma planilha e fique 2 horas. Aí a hora que eu vejo que eu estou começando a perder o foco, aí eu paro e fico uma pausa mais ou menos de 20 minutos ou 30 minutos. Bom, então eu separo em 3 blocos, manhã, tarde e noite. E eu faço os horários, né, conforme a minha lista de tarefas, e eu faço as pausas conforme eu vou me sentindo exausto. E se você não se sente exausto, ou às vezes cansado, ou se você não perde o foco, né, depois de 2, 3, 4 horas, faça uma pausa mesmo assim, porque você precisa comer, você precisa beber água, você precisa ir no banheiro, você tem uma rotina. Então, eu paro para almoçar, óbvio. Então eu tenho meu horário de almoço, normalmente é meio-dia. Você não é um robô, você precisa comer, mesmo que você esteja tipo de home office. Então para almoçar de verdade e come comida, cara, porque isso vai te ajudar muito na sua rotina de trabalho mesmo, porque a gente precisa comer bem. Então eu lembro que eu trabalhava no banco e eu saía correndo no meu horário de almoço para comer o mais rápido possível para poder voltar a trabalhar o quanto antes, porque tinha essa cultura de workaholic, de não comia um salgado, tomava uma coca e era caótico, caótico mesmo. Então eu comecei a engordar, eu comecei a ter um estresse muito alto, enfim. Então é legal você cultivar esses maus hábitos. Então se organiza, faça suas marmitas, ou se você gosta de pedir comida, prefere pedir, pede uma comida, mas pede com antecedência para você não ficar tendo que almoçar 2, 3 horas da tarde. Então se organiza para que você consiga parar para almoçar. É muito raro eu marcar uma reunião para de manhã. Por quê? Porque eu já tenho esse compromisso de treino de manhã e eu já tenho uma série de tarefas
que são de todo dia na empresa. Então eu jogo as reuniões tudo para tarde. Então, se normalmente eu vou ter reunião entre 3, 5, ou às vezes até 6 horas. Só que passou das 6 eu já não gosto de fazer reunião. Por quê? Porque a gente também eu preciso estudar. Então eu preciso separar algum horário para ler alguma coisa da faculdade, para ver algum conteúdo, seja uma videoaula, seja ler algum livro e me concentrar nessa tarefa. E eu gosto também de jantar cedo. Então, se eu não dou um limite para essas reuniões, por exemplo, eu não consigo jantar cedo. E aí, se eu não consigo jantar cedo, eu não consigo dormir cedo. E aí, se eu não consigo dormir cedo, eu não consigo acordar no horário que eu gosto de acordar para treinar e para fazer as coisas. Então, você vê que uma coisa leva na outra e às vezes isso pode atrapalhar já meu dia seguinte. Então, eu tento deixar hoje tudo bem organizado. Por que que eu tento fazer isso hoje? Porque eu sou um cara extremamente ansioso, então extremamente preocupado com as coisas e quanto mais corrido fica o meu dia, mais ansioso e nervoso eu vou ficando e isso acaba influenciando em alguns aspectos da minha vida. Então eu tento deixar o mais organizado possível para que eu consiga fazer as minhas tarefas, ter uma rotina saudável, cara. Ter uma rotina saudável. Eu entendo que nem sempre a gente vai conseguir seguir esse plano, mas eu tento estabelecer horários. Porque se eu não imponho horários para mim ou para os outros saberem, quando alguém vai marcar uma reunião comigo, eu tenho um limite desse horário. Então, se eu não coloco esse limite de horário, a pessoa, eu vou acabar ficando refém da agenda dela. Então, se ela quiser marcar 7, 8 horas, ela vai marcar. Então, se eu não colocar, falar, ó, o meu limite de reunião é 6 horas. Passou disso, eu não consigo mais fazer. E assim eu consegui priorizar algumas coisas na minha rotina, que eu acho que é importante. Então, se você está nervoso, se você está ansioso, pelo menos no meu caso, era porque eu fazia as coisas de acordo com a agenda dos outros e não de acordo com as minhas prioridades. Então, a partir do momento que eu consegui organizar o meu dia de trabalho, de treino, de alimentação e de estudo baseado nas minhas prioridades, aí eu consegui ter uma rotina muito mais produtiva, porque eu consigo não ficar exausto mentalmente, então eu chego à noite eu não estou acabado, eu consigo ler um livro, eu consigo conversar com a Dani, então eu consigo ter um tempo de qualidade no final do dia, às vezes assistir um episódio de alguma série para a gente conversar um pouco, e aí depois eu vou ler para a gente já fazer uma rotina de sono, que isso é algo que eu trouxe depois das minhas crises de pânico. A rotina de sono para mim é super importante porque eu acabo tendo uma qualidade melhor e não fico muito agitado, não acordo com aquela sensação de que eu tô acabado ou de que eu dormiria mais umas 2 horas. Então eu tento me organizar dessa maneira. Pode ser que não funcione para você dessa forma, pode ser que você não concorde com algumas coisas, mas eu estou dizendo o que funciona para mim dentro da minha rotina de hoje. E claro que pode ser totalmente diferente para você, porque às vezes você trabalha numa empresa que já determinou várias coisas referente ao seu dia, mas eu acredito que quando você trabalha home office, mesmo trabalhando para uma empresa, quem faz os horários é você. Então, claro que você vai ter horário de reunião, mas você consegue manejar e organizar o seu dia dentro desses horários, né? Então a gente consegue organizar e a gente não precisa também ficar com essa sensação de que a gente está trabalhando menos do que alguém que está lá, né? Porque a gente não precisa trabalhar 16 horas por dia para ser produtivo ou para ganhar mais dinheiro, né? Você precisa organizar, fazer uma lista de tarefa, colocar horário para suas coisas, treinar, comer, fazer pausas. Eu acho que é essencial para você conseguir manter o foco sem ficar exausto mentalmente e conseguir fazer outras coisas sem ser só trabalhar. O problema não é o home office, às vezes o problema é a gente se perder dentro de uma rotina que não está organizada. Então, a partir do momento que a gente organiza, talvez o nosso home office seja muito mais prazeroso. E aí você vai perceber que você tem uma liberdade muito maior do que se você estivesse trabalhando dentro de um escritório. É interessante comentar um pouquinho sobre a minha rotina de home office, porque eu perceber que eu conseguia ser produtivo e começou a me sobrar tempo para, sei lá, começar uma faculdade, começar a fazer um curso que eu gostaria de fazer,
ou ler mais livro do que eu gostaria, ou às vezes começar a gravar para o canal, começar a dividir um pouco minha rotina. Comecei a ver que eu conseguia colocar mais coisas para fazer. Então, eu acho super interessante a gente ter uma percepção de como a gente consegue ser mais produtivo e de como a gente consegue gerenciar nosso tempo, né? Eu acho que talvez esse vídeo seja isso, né? Quanto melhor a gente souber gerenciar nosso tempo, melhor vai ser pra gente, porque quem vai aproveitar mais vai ser a gente mesmo, né? Então você vai conseguir ter um tempo de qualidade com o seu namorado, sua namorada, você vai conseguir jantar às vezes mais cedo, você vai conseguir ler seu livro antes de dormir, ou você vai conseguir jogar às vezes seu videogame que você quer jogar, então você consegue encaixar essas coisas no seu dia. Agora, se você estiver extremamente desorganizado, você vai se perder nessa sua rotina de trabalho com as coisas que você também gostaria de fazer, que às vezes é jogar uma bola, andar de skate, fazer um treino, ou sei lá, sair com os amigos, e aí você não consegue dar conta de tanta coisa e você acha que é muita tarefa, mas às vezes só falta um pouquinho de organização. É isso. Então, eu espero que tenham gostado. Não deixem de dar like nesse vídeo, de compartilhar com quem vocês acham que vão gostar. E até o próximo vídeo.